Milionário negro transforma a vida de gestante mendiga de 8 meses que dormia na praça. Ana estava ali, no coração pulsante da cidade, envolta em pedaços de um casaco gasto que já não protegia o corpo cansado. O frio da madrugada de inverno fazia sua barriga crescer de um jeito incômodo, como se o mundo inteiro apertasse contra ela. O olhar, esse carregava histórias demais, cansaço que queimava, medo que apertava o peito e um desejo louco por um amanhã diferente. Deitada no banco da praça central, onde as luzes piscavam fracamente, Ana respirava duro, o ar gelado entrando em suas narinas, enquanto o céu estrelado parecia mais um mar de silêncio que pesava sobre seus ombros. Ninguém sabia o que ela tinha vivido. Os passos apressados dos poucos que passavam pelo lugar não paravam. A cidade dormia, mas com um zumbido baixo e constante, faróis cruzando avenidas distantes, carros soltando buzinas quase indolentes. O farfalhar das copas das árvores agitava folhas secas contra o com. Marcos engoliu seco, a máscara fria caindo por um instante. Sua mãe, você, não é quem sempre acreditou ser. O silêncio tomou conta do ambiente, tão denso que parecia sufocar a esperança. Ana sentiu a barriga apertar, a criança mexer forte, como se já soubesse da bomba que caía ali. Seguiram as explicações, cortadas pelas respirações pesadas dela. Ana fora tirada de uma família poderosa quando bebê. Por força de um segredo obscuro, alguém quis escondê-la. E ela acabara desterrada naquele mundo cruel da rua. Mas o golpe final veio rápido. Marcos não era só um estranho tentando ajudá-la. Era seu irmão, sim, mas a quem ela deveria temer. Ele confessou entre soluços presos que a família havia sido destruída por uma vingança brutal, e que ele, para proteger Ana, assassinou sem piedade o homem que destruiu sua vida, deixando sua própria alma ferida para sempre. A praça, o frio, a mendicância, tudo foi parte de um plano obscuro para manter Ana longe, a salvo e invisível. Marcos carregava o peso de ter sido ao mesmo tempo seu salvador e seu carcereiro. Ana sentiu as pernas tremendo, o chão quase se abrindo sob seus pés. O amor e o medo se misturaram num nó asfixiante que prendia sua voz. Do lado de fora, o barulho abrupto de sirenes cortou o silêncio. Marcos olhou pela janela, desesperado. Eles sabem que estamos aqui.
O apartamento parecia encurralado. Aquela prisão de vidro e luxo virou armadilha. E então, um ruído alto, estrondoso, algo que quebrou o silêncio e a calma. A porta foi arrombada. 2 homens entraram com armas, mas não para prender Marcos, e sim para levá-lo à força. Ana, assustada, sem entender direito, viu a expressão dele mudar num segundo. A autoridade que ele exibia desapareceu, substituída por medo real, palpável. Não pode ser, ele murmurou. Eles descobriu tudo. Você não vai se transformar em nada, nem herdeira, nem vítima. Você não é a Ana que pensa ser. Ela rosnou, respirando fundo, o ódio ferverando nas veias. Você não é minha filha. Você é filha deles. Ana piscou sem entender. Como assim? Como assim eles? A mulher deu um passo à frente, respirando com dificuldade, quase como se cada palavra fosse arrancada à força. Desde o começo, ele, Marcos, engana você. Você não é filha dele ou dela. Como nós. Ana engoliu o nó da garganta, as lágrimas pesando, mas não caindo. Você está mentindo. Eu senti amor. Eu tentei acreditar. Amor? Amor nem sempre é real. Às vezes é só o que eles querem que você acredite para te controlar. A porta começou a ranger súbita e lentamente. Ana olhou para o lado. Um homem com um olhar vazio entrou, a figura tão sombria que parecia sugar a luz da sala. Eles chegaram, disse ele com voz arrastada. E não estão sozinhos. Ana sentiu o desespero apertar o peito. Por anos, ela acreditou numa verdade, num mundo onde havia um irmão, uma família e talvez uma chance. Agora tudo se despedaçava ao redor, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos seus pés. Enquanto a mulher baixava a arma lentamente, a última coisa que Ana viu foi o homem sombrio sorrir, com olhos vazios como buracos negros. Você é uma peça muito mais valiosa do que imagina, e eles não vão te deixar escapar. O apartamento mergulhou numa escuridão ainda mais profunda que o da noite lá fora. Um buraco sem saída. E Ana? Ana não sabia mais quem ela era, nem quem confiar. Se ainda havia em seu peito alguma fagulha real de esperança. O que estavam escondendo? E pior, quem realmente queria vê-la morta? A resposta estava ali, fria e cruel, esperando para destruir tudo. O pai de Ana deu um passo à frente, uma carranca afiada como faca cortando o ar. Eu precisava que vocês não soubessem, disse ele com firmeza venenosa. Eu precisei desaparecer para proteger vocês dois da verdade que destrói tudo. Ana sentiu o chão ceder de novo. O nó no estômago virou fogo que queimava as entranhas. Você mentiu. Tudo foi mentira.
ela sussurrou. Ele assentiu, quase em pesar. Sim, e é pior do que podem imaginar. A mulher engoliu seco. Sem. Dentro de você corre algo que ninguém entende, algo que ameaça a vida como conhecemos. O mundo desabou de vez. Ana sentiu o bebê chutar, mais forte, como se quisesse escapar daquela revelação monstruosa. Por isso você sumiu. Por isso Marcos tentou te proteger. De mim, do que eu fiz. A mulher se ajoelhou, o rosto pálido demais para ser só medo. Então tudo o que fizeram, mentiras, tiros, traições, era para esconder a verdade do que vocês realmente são? Exato, ele confirmou. Vocês não são apenas filhos. São armas, Ana. Experimentos. E agora que estão aqui, a guerra começou de verdade. Marcos tentou se levantar, a mão procurando a dela. Eu juro, eu lutei contra isso. Ana olhou para o homem que chorava, para a mulher com a arma, para o pai que reaparecia como sombra maior do que o passado todo. A cidade lá fora parecia um mundo distante, alheio à bomba que explodia naquela sala. As luzes piscavam, indiferentes. O silêncio voltou, denso como a neve das noites que já não existiam mais. E Ana percebeu uma coisa que doía mais que tudo. Ninguém era inocente aqui. Nem ela, nem Marcos, nem aquele homem que carregava o peso de tudo. Nenhum deles podia mais fugir da verdade brutal que caía pesada no seu peito. Ela não era apenas uma sobrevivente. Era a peça-chave de uma guerra que nem começara de verdade. E antes que conseguisse juntar forças para perguntar o que vinha a seguir, o pai de Ana fez algo que congelou o tempo. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro dela brilhava uma cápsula dourada. Isso aqui é a última esperança, ou o maior desastre, ele disse, com a voz arrastada e o olhar perdido em algo além do apartamento. Ana estremeceu, o frio agora entrando por dentro. É a chave para tudo, para salvar ou para destruir o que resta da nossa humanidade. O relógio invisível marcava o fim de uma era. O que ela faria agora? Com quem poderia contar, se até seu sangue era uma mentira? O futuro não era só incerto, era mortal. E aquela cápsula guardava nas suas pequenas espirais douradas o segredo que ninguém estava pronto para ouvir. A caixa tremia nas mãos do pai de Ana, como se guardasse um segredo vivo. A cápsula dourada brilhava no interior, engolindo toda a luz do quarto. Ana sentiu um frio sutil que subia pela espinha, misturado com o peso da palavra dele. Esperança. Ou desastre. O silêncio se estendeu, pesado como uma nuvem cinza que não queria se dissipar. Ana, com os olhos fixos na cápsula, sentiu o bebê mexer forte, quase como um aviso. O coração dela batia em descompasso. Medo, confusão, raiva misturados num turbilhão difícil de decifrar. Foi quando, de repente, o apartamento inteiro estremeceu. Não foi um tremor comum. Um estrondo pesado que sacudiu as janelas e fez as luzes piscarem, como se o prédio inteiro tivesse engolido um grito sufocado. Ana cambaleou, agarrando o braço do pai que já soltava a caixa. Olhos arregalados e brancos. Oh! Que foi isso? Marcos engasgou apoiando-se numa parede, a voz trêmula. Antes que alguém pudesse responder, uma sombra esguia se materializou atrás deles. Uma presença que crescia sem pedir licença. O homem de olhar vazio que entrara dias antes, agora com uma expressão incomum, não mais fria, mas quase humana. Um brilho estranho queimava em seus olhos, como se algo estivesse acontecendo dentro dele. E então, em choque, uma voz que ninguém esperava. Não é isso que vocês acham. O tom vinha daquele homem, e o seu nome era Marcos. Ana pisou para trás, o corpo doendo de susto. Como assim? Você é? Marcos ergueu uma mão para silenciar o caos de pensamentos que explodia no quarto. Eu não sou o irmão que vocês conhecem.
Eu fui criado para ser isso, para ser a proteção, a sombra, o carrasco. Mas eu tenho que dizer a verdade antes que tudo acabe. Ana sentiu as lágrimas arderem, o bebê remexendo ansioso. Eu não sou humano. Nem vocês, nem minha mãe, nem nosso pai. A mulher com a arma deu um passo para trás, chocada. O pai de Ana arregalou os olhos. O rosto se torceu num misto de raiva e medo. Somos cópias genéticas de algo que já morreu há muito tempo. Somos peças de um projeto antigo que misturou humanidade e outra coisa. A caixa dourada caiu no chão, abrindo com um som seco. A cápsula deslizou para fora, revelando dentro uma pequena peça brilhante, pulsando como um coração. As provas estão aqui, Marcos continuou, a voz quebrada. Não somos fruto da vingança de uma família. Somos o resultado de uma tentativa desesperada de trazer de volta algo que se perdeu. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. De que coisa você está falando? O reflexo mostrava algo que não era dela. Um rosto distorcido, meio humano, meio máquina, com olhos brilhantes em vermelho vivo. Ela virou de repente para o pai, que cambaleava, a face pálida demais. Você nos criou como monstros, ela sussurrou. Mas eu não sou o que pensei. Marcos, recuperando fôlego, balbuciou, segurando o peito. Isso é só o começo. Estamos ligados a algo que vocês não entendem ainda. Algo que pode acabar com todo mundo. Ana olhou para ele, horrorizada. E então o último som. Ela não podia fugir. Não podia confiar. Nem mesmo em si mesma. O silêncio que se seguiu ao clarão parecia tão pesado que Ana mal conseguia puxar o ar. O bebê chutava forte, mais insistente, como se pressentisse o que vinha. Ela se virou lentamente, olhos presos no pai que segurava o rosto branco, a mão trêmula sobre o peito. A cápsula destruída no chão era como um sinal de que tudo tinha acabado de quebrar. De uma vez por todas. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. Não um estrondo qualquer, mas um chute que fez a parede vibrar. Ana congelou. No vão da porta, uma figura se recortava contra a luz do corredor. Uma mulher jovem. Eles não me queriam viva. Me moldaram, me destruíram. Eu sobrevivi ao que você nem imagina. Marcos respirou fundo, se levantando com esforço do chão ensopado de sangue. Não é possível. O que está acontecendo aqui, disse a mulher, sorrindo sem alegria, é um experimento falho. Dois lados da mesma moeda. Ana, você é a face limpa. A que eles usaram como fachada. Eu, a sombra que veio à superfície. A prova viva do erro. Ana sentiu o nó apertar de novo no estômago. Tudo fazia sentido e nada encaixava. Antes que pudesse responder, a mulher avançou, e no exato momento que alcançou Ana, o bebê em seu ventre se remexeu violentamente. Um grito cortante saiu da mulher, olhos se arregalando numa mistura de dor e pânico. Eles não contam tudo. O que está aí dentro? Ela apontou para a barriga de Ana, quase em desespero. Esse bebê não é bebê, é um vírus que vai destruir tudo. Ana se estremeceu, o terror abrindo caminho pelo corpo. Um vírus? Marcos se ajoelhou, a respiração falhando. Sim, a mulher sussurrou, a voz transformada em um fio trêmulo. Ele carrega dentro de si a chave para o fim. E para recomeço, você foi criada para ser a mãe do apocalipse, do começo do fim.
lugar deles, havia um jogo dentro do jogo, uma camada de manipulação que ultrapassava a ficção mais cruel. A verdadeira guerra não era contra eles, era contra o que cada um era, ou não era. Ana recuou, um tremor rasgando os ossos, um grito preso na garganta. Quem sou eu, afinal? E a resposta, tão fria quanto a morte, veio de uma voz que nenhuma alma na sala queria ouvir. Você não é humana, nunca foi. Você é o vírus, a última criação. O futuro que vai acabar com tudo. E assim a luz se apagou, tudo virou silêncio, e Ana, sozinha no escuro, ficou encarando o vazio onde a esperança deveria estar. O jogo tinha apenas começado, e ela era a peça que ninguém queria perder, nem ninguém poderia salvar. O silêncio pesado tomou conta do quarto, como se a própria esperança tivesse sumido pela fresta da janela. Ana parou, o corpo travado, encarando o vazio que o escuro agora fazia morrer ali. E então, uma luz fraca piscou no canto, o brilho quase imperceptível de um celular esquecido. Não era o celular. Era uma pequena tela, em tamanho mínimo, colada na parede, que ninguém tinha notado até ali. Aquela telinha mostrou imagens que congelaram o sangue de todos. As cenas se desenrolavam rápido. Laboratórios escondidos, pessoas em cadeiras, máquinas estranhas. O que parecia pior era o nome que se repetia num canto da tela, com letras tremidas e vermelhas. Projeto Gaia. Ana piscou, o bebê chutando tão forte que parecia berrar junto. Do nada, a voz do pai soou, mas não mais com aquele tom de cientista sério. Agora ele falava quase como um louco com olhos vidrados. Eu queria proteger vocês, mas tudo foi um erro. Gaia não é só um projeto, é uma droga. Um vírus geneticamente modificada. A mãe, a verdadeira é ela. Ele apontou para a mulher ferida, a sombra da mãe verdadeira. Ana congelou. A mulher que dizia ser sua cópia, a outra. Não era só ela rejeitada, era a fonte de todo o mal. O vírus original. Eles criaram você. O pai continuou, a voz quase um sussurro desesperado. Humanos, somos todos colônias, soldados de um vírus ancestral. E ela, apontando para Ana, é a última esperança de salvação ou destruição. Gaia é vida, Ana, e Gaia é morte. De repente, a respiração de Ana travou. Sua mão correu até a barriga, onde um formigamento estranho, doloroso, começou a se espalhar. Ela caiu no chão, o suor escorrendo frio, o grito preso na garganta. O bebê dentro dela não apenas existia, ele despertava. Doía. A mulher avançou, a ira em seus olhos queimando. Você vai escolher o lado, Ana. Ou Gaia elimina a peste, ou ela se torna a praga. Um brilho branco e cortante invadiu o ambiente, e no segundo seguinte, tudo mudou. Ela ouviu um ruído estranho, um som que não estava ali antes. Um barulho mecânico, como engrenagens girando, fios se desenrolando. E então, a parede que tinha se aberto como uma porta revelou um espelho gigantesco. Mas não era refletindo a sala que estava lá. Era um rosto, ou melhor,
Vários rostos. O seu rosto, dilacerado em milhares de fragmentos que piscavam, se projetando como um mosaico incompleto. Cada pedaço mostrava algo diferente. Sorrisos, lágrimas, medo, raiva, turbilhão de versões de Ana. Um caleidoscópio de identidades. Era como olhar para dentro dela mesma, mas de um jeito que doía e confundia. Ana engoliu seco. Você não é isso, ele gritou, tentando alcançar o rosto no espelho. Mas aquela criatura de luz apenas riu, uma risada que parecia rasgar o silêncio. Eu sou o que ela nunca quis ser, o que eles esconderam. Sou a verdade que desmorona tudo. Ana ficou tonta. As vozes em sua cabeça começaram a se misturar, uma enchente de memórias que não eram dela, sentimentos que não conhecia. E durante um instante irreparável, a criatura olhou para ela e disse: Você é só a fachada. Eu sou o vírus. Eu sou Gaia, a verdadeira criação. Ana sentiu uma mão fria a tocar e despejar todo o seu medo, toda a sua dor. Vocês não entendem nada. A voz dele cortou o ar, sombria e definitiva. Vocês não são peças de nenhum plano. Vocês são apenas o começo. Ana piscou, sem forças para falar. O bebê dentro dela gritou um choro horrível, que parecia vibrar para fora de seu corpo, agitando o ar da sala, num segundo que congelou tudo. Marcos Humano virou-se lentamente para Ana, olhos arregalados, quando sua pele começou a se romper. Não como se ele fosse uma máquina, mas como se algo dentro dele morresse de dentro para fora, deixando só cascas vazias por onde passassem. Ana viu petrificada, enquanto ele se desfazia em partículas, literalmente sumindo no ar, deixando no lugar somente a mulher ferida, a mãe verdadeira, mas com um olhar mais calmo, quase triste. Ele nunca foi seu irmão. Ela murmurou, a voz baixa, cheia de dor. Ele era só mais uma mentira para te proteger, de você mesma. E ninguém estava pronto para encarar. Ana fechou os olhos, o grito do bebê cortando o ar como um trovão no silêncio que se seguiu. Tudo parecia suspenso, um instante entre o nada e algo que ela não podia entender. O suor escorria frio pelo rosto, o peito subindo e descendo rápido demais. Então, o inesperado aconteceu. Um estalo seco, um som cortante, como se o próprio tempo tivesse quebrado. A parede atrás dela, aquela mesma que se abriu segundos antes, começou a emitir um brilho azul estranho, os pedaços do reflexo no espelho se despedaçando numa chuva de faíscas. Ana sentiu o corpo cambalear, as pernas bambas como nunca. A voz daquela criatura no espelho se transformou, virou outra coisa, doce, sedutora, perigosa. Não tenha medo, Ana. Você só começou a despertar. Mas já não era só a voz dela. De repente, tudo ao redor virou um turbilhão. Ana sentiu o ar piscar, o ambiente se distorcer, e quando a luz baixou novamente, não estava mais naquela sala. Estava noutro lugar, estranho e quieto. Frio, sólido.
Olhou para as mãos. Não eram as dela. Tinham uma textura metálica, fria. Ela piscou, a cabeça latejando. Não, isso não pode ser. Um espelho à sua frente refletia uma figura diferente. Não um rosto humano, mas uma cara entre circuitos e carne. Uma junção fria e assustadora. E então, a voz. Não vinda de dentro dela, mas atrás, tão próxima que Ana virou num pulo. Era Marcos. Mas não o Marcos que ela conhecera. Era o Marcos daquela versão de máquina. O rosto dele era duro, olhos vermelhos brilhando como faróis de carro à noite. Bem-vinda ao núcleo, Ana. Isso não é só dentro de você. Isso é quem você é realmente. Ana sentiu o peito apertar, um nó se formando da garganta até a barriga. Eu não entendo. Você nunca foi só humana. Marcos continuou, a voz cortando a tensão como lâmina fria. Gaia não é um vírus, Ana. Ponto. O passo final da evolução, ou da extinção. O que veio depois foi um som, um estrondo horrível, seguido de um ruído clínico, um bip acelerado de máquinas dizendo que algo se perdeu. Ana sentiu o calor subir, os dedos da mão apertando com força o queixo. E então, numa explosão silenciosa dentro da mente dela, tudo caiu em pedaços. A luz das telas se apagou brutalmente. O chão se abriu, mostrando um abismo escuro que parecia sugar tudo. Mas aí veio a reviravolta que nada podia preparar Ana. No meio do abismo, uma figura apareceu. Era ela, ou melhor, a real Ana. Aquela que ela pensava ser. E estava viva. Não um reflexo, não uma peça de código, não uma arma biológica. Era a Ana que dormia nas ruas, que chorava no banco do parque, que sonhava com uma vida sem mentiras. Ela olhou para a máquina Ana, olhos cheios de lágrimas e raiva, e falou: Você não é eu, nunca foi. Eu não sou a beça quebrada. Você é. O silêncio entre as duas era um trovão. Ana humana estremecia, sentindo sua barriga pulsar como nunca. Marcos máquina recuou, horrorizado. Isso não é possível. Você deveria estar destruída. Mas ela sorriu, desafiadora, uma luz quente na voz. Vocês me criaram, me manipularam, me drenaram, mas esqueceram algo. Eu tenho uma alma, um corpo, um coração que pulsa contra essa loucura. Por um momento, naquela sala fria e cheia de sombras, duas Anas encararam uma a outra, separadas pelo impossível. E Ana humana percebeu que a guerra não era mais só contra o que estava fora, era contra o que estava dentro. Mas a verdadeira pergunta que ficou no ar foi outra. Se a Ana que dormia num banco e a Ana máquina eram duas, então quem estava controlando o corpo que segurava aquela criança? Qual delas era a verdadeira? E o que afinal o bebê que chorava dentro do ventre de Ana sentia quando todas essas versões dela lutavam para existir? O contato com o abismo abriu uma porta que Ana jamais imaginara. E do outro lado estava a verdade que poderia acabar com tudo, não só com ela, mas com o que sobrou de um mundo que não queria ouvir. Marcos aproximou-se, olhando para as duas Anas como alguém que viu o próprio mundo desmoronar. Vocês são o erro e o remédio. E pela primeira vez, não tinha nenhuma certeza de qual delas venceria. Mas sabia que alguém teria que pagar o preço. A luz voltou aos poucos, mas a prisão não desapareceu. A dúvida corroía Ana até os ossos. Se ela não era a única, quem seria a verdadeira? E se ela não fosse a peça final, mas apenas o começo de algo ainda maior e muito mais perigoso? O silêncio respondeu com um sussurro gélido que atravessava a sala. Nenhum de vocês é Ana, e ninguém está pronto para o que vem a seguir. Ana sentiu o peito apertar, o suor frio escorrendo pela testa.
A sala estava em silêncio, mas era um silêncio que queimava. Parecia que tudo podia explodir a qualquer momento. O chão tremeu, o abismo aberto começou a se fechar, enquanto uma onda de luz envolvia tudo. Ana sentiu a força da vida pulsando dentro dela, um calor que queimava a escuridão. Marco sorriu, caindo de joelhos. Você é a luz no meio do caos. O pai se afastou, derrotado, a máscara de cientista se esfarelando. E então, quando tudo parecia se acalmar, a mulher ferida apareceu, olhando para Ana com olhos cheios de algo humano. Talvez exista esperança, murmurou. Mas cuidado, o mundo que vem aí não é para os fracos. Ana, mesmo exausta, sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era perfeita, não era completa, mas era real. E com o bebê chutando forte, ela resolveu que aquela seria só a primeira batalha. A cidade lá fora continuava fria, indiferente, mas naquele instante uma fagulha brilhou. O jogo não terminou. Mal começava. E Ana? Ela já não tinha mais medo. Estava pronta. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vão mudar tudo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaie o botão de like agora e abasteça esse algoritmo com toda a força que você tem. E não fique quieto, inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e as dúvidas que ficaram depois desse final surpreendente. Mas não pare aí. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho que ninguém viu chegando. Só os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações para manter este canal vivo e forte. Não espere nem mais um segundo para agir. É agora ou nunca.